Ei você, esse é o primeiro vídeo da série sobre as canetas que eu uso para fazer o contorno e os detalhamentos das minhas mandalas em MDF e a funcionalidade de cada uma delas. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Mandala Lá. Eu sou a Lala Mota e sou mandalista. Eu utilizo as mandalas como ferramenta de conexão, arte e autoconhecimento. Eu recebo bastante mensagens de vocês me perguntando sobre as canetas marcadoras que eu uso para criar as minhas mandalas. E nesse vídeo eu vou te contar sobre elas, para que você possa conhecer como elas funcionam e começar a usar nas suas mandalas também. Quando eu comecei a pintar as minhas mandalas, eu lembro que essas canetas me chamaram bastante a atenção e eu tive que sair investigando para saber qual era o nome e como funcionava, uma verdadeira saga. E por isso mesmo eu quis fazer esse vídeo para facilitar a sua vida. Eu utilizo então a caneta Uni-Posca. Essa é uma caneta, à base de água com tinta acrílica e que não é tóxica. Essa caneta pode ser usada em diversas superfícies, madeira, vidro, plástico, paredes, enfim. Ela é bem versátil e tem uma ótima capacidade de cobertura. Porém, por ser a base de água, a caneta Posca não é um marcador permanente. E eu vou te contar mais pra frente sobre uma excelente opção de marcador permanente, então fica aqui comigo. Então, exatamente por não ser permanente, não é ideal que a peça que você pintou com a Posca fique exposta à umidade, por exemplo. E aí, nesse caso, você deve sempre finalizar sua mandala ou qualquer obra que você utilize a Posca com uma camada de verniz para proteger a sua peça. Eu gosto muito de utilizar a Posca pela ampla variedade de cores que ela tem e porque as cores são bem vibrantes. E outro aspecto que eu também amo na Posca é que elas têm pontas com espessuras diferentes, Eu uso muito a de 3 e a de 5M, porque eu acho que elas me possibilitam fazer detalhes menores e é para essa finalidade que eu uso as Poscas. Mas se você for fazer uma peça muito grande, peças muito grandes, tipo uma parede, por exemplo, você pode usar Poscas com umas pontas maiores. Por exemplo, preenchimento de gotas, pétalas ou detalhes maiores, eu faço com o próprio pincel e as tintas comuns. As Poscas eu uso mais para esses detalhes menores que fazendo com o pincel poderiam tirar a precisão ou até deixar o traço mais falho. Eu confesso que quando eu comecei a pintar as mandalas e descobri as Poscas, eu só queria desenhar com Posca, porque acaba sendo mais confortável para todos os nossos medos de iniciantes. Porém, uma dica de ouro que eu te dou é que você não se escore nesse conforto de criar só com a Posca, Porque assim você nunca vai explorar os seus pincéis e você tem imensa capacidade de criar formas incríveis com eles também. Então sempre explore essas suas capacidades. Além disso, as Poscas são bem mais caras que as tintas acrílicas, então é ideal que você use só para contornos e detalhamentos e não para pintar, preencher peças inteiras e formas inteiras, por exemplo, porque aí elas duram bastante e o seu bolso agradece. No começo eu indico que vocês comprem primeiro as cores essenciais de Poscas, que são a preta e a branca, porque a preta vai te ajudar a dar contraste nas suas peças, nas suas mandalas, enquanto que a branca vai iluminar o seu trabalho. E aí, com o tempo, você pode ir comprando mais cores e criando mais afinidade com elas. E agora, algumas dicas básicas sobre o primeiro uso para que você não faça como eu e estrague uma obra inteira por não saber um detalhe básico. Foi assim a minha primeira vez. Mas antes disso, se você tá gostando desse conteúdo, deixa aqui o seu curtir, o seu comentário para que eu possa te conhecer um pouquinho melhor. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Antes de usar, então, uma Posca pela primeira vez, você precisa saber algumas coisas. Bora lá? Primeira, a caneta Posca tem uma esfera de metal dentro dela, que serve para misturar os pigmentos e os componentes da tinta dentro do espaço de armazenamento. Então, você precisa sempre chacoalhar a caneta por alguns segundos, assim, para que a tinta fique uniforme, tanto na cor quanto na textura. Se você não fizer isso, pode ser que ela saia bem aguada ou com uma cor bem fraca. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que é uma Posca quando você compra pela primeira vez e o que você tem que fazer. A Posca, então, ela vem assim, toda lacradinha num plástico, e aí você sabe que ela não foi usada. Você precisa, então, abrir, tirar esse plástico. E aí, o primeiro passo que você precisa fazer é chacoalhar essa caneta. Por quê? Porque aqui dentro tem uma esferazinha de metal
que vai misturar os componentes da tinta. Então, o pigmento com esses componentes da tinta para ficar uma mistura mais homogênea. 2. Depois de chacoalhar, você precisa pressionar a ponta da caneta em uma superfície que não seja sua mandala. Detalhe, pausa dramática aqui, porque eu não sabia desse detalhe quando eu usei a minha primeira posca. E aí eu pressionei a caneta direto na mandala que eu tinha acabado de fazer. E aí você já imaginou, né? Manchou a mandala inteira, eu fiquei muito chateado. Então a ponta da posca, ela vem toda branca, como se fosse uma esponjinha. Então quando você vai pressionando essa ponta, ela começa a ir absorvendo a tinta daquele reservatório, né, que eu falei lá no início, e aí vai liberando a quantidade de tinta necessária. Você vai ver que a ponta vai ficando da cor que você comprou depois que você vai pressionando. Então, o segundo passo quando você compra a sua posca é então abrir, ela tá assim, essa esponja, ela tá ainda branca, né, sem tinta nenhuma. E aí você vai, então, misturou, você vai começar, então... eita, saiu bem rapidinho essa. Você só faz, então, 2 vezes, mas você pode fazer mais, essa saiu bem rápido, não é o comum dela. E aí você vai, então, pressionando até sair a sua tinta, né, a sua tinta nova. E aí ela vai preencher toda essa esponjinha e aí ela vai ficar, tá vendo? Eu trouxe aqui pra vocês uma curiosidade que eu sempre tive, que é como é uma posca por dentro, o que ela tem. Pois é, eu sou assim. Aqui, tá vendo? Eu então cerrei, e aqui dentro, então, é a parte que fica o pigmento, tá vendo? É uma tinta rosa. Aqui é a esfera que fica lá dentro para fazer essa mistura, né? Para ela ajudar a fazer essa mistura, misturar bem os componentes para formar a tinta. E aqui, então, é a ponta dela. Essa aqui é a ponta. É a esponjinha, né? Que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E aqui, quando você vai pressionando essa esponjinha, ela fica assim, tá vendo? Ela vai pegando, vai puxando esse pigmento que vai estar nesse tubo. Só um detalhe é que existe uma ponta específica da posca, que é a ponta pincel. Eu não uso essa ponta, né, nas mandalas MDF que eu faço, porém, porque nesse caso eu uso o pincel mesmo, porém, se você for usar para algum trabalho, lembre-se que essa ponta não deve ser pressionada, especificamente nesse modelo, porque ele tem um botão que você pressiona para liberar a tinta sem estragar as cerdas do pincel. 3. Depois que você pressionar, testa antes em um papel para sentir se a quantidade de tinta que saiu está correta e não manchar o seu trabalho. Eu não sugiro que esse teste seja feito em um pedaço de MDF cru, porque sem a tinta ou sem o primer, né, essa base, né, de MDF, ele vai sugar bastante essa caneta e você não vai conseguir ver a textura real dela. E aí você vai então testando como ela tá em outra base, porque, por exemplo, essa aqui ela foi muito rápida. Normalmente você precisa ficar pressionando essa ponta até ela realmente sair. Então, às vezes demora aí umas 5 vezes que você tá pressionando ela no papel. Essa aqui saiu muito rápido, então saiu bastante tinta, tá vendo? Agora que ela tá voltando ao normal dela, então eu tô tirando esse excesso de tinta até ficar com o tanto que eu quero. E aí eu não pressiono de novo, porque se eu pressionar de novo, vai sair ainda mais. Aqui eu vou te mostrar, então, as espessuras, né? Como ficam os traços com cada espessura. Essa aqui é a PC 5M da Posca. E o traço dela fica assim, tá vendo? E o preenchimento também, para vocês verem a capacidade de preenchimento. Fica bem bonito. Essa daqui também é a mesma espessura, né? Só que na cor rosa. Essa daqui é a PC1MR, ela é bem fininha. E a espessura, o traço dela fica assim. Essa aqui é a PC3M, azul. Fica com traço um pouquinho mais grossinho do que a PC1MR. Aqui também é a mesma, né? De 3M. E aqui tem essa mais grossa, né, que ela é a de 8K, que tem um traço bem mais grosso, tá vendo? Ela é para trabalhos bem maiores, bem mais amplos. E são essas as espessuras, né, que eu uso mais, como eu já falei para vocês, é essa aqui, a de 5M,
né, que é essa aqui roxinha, violeta, e essa de 3M, né, que é essa aqui, essa verde e essa azul. Eu gosto delas porque eu sinto que é um traço que nem fica tão grosso e nem tão fino e que me possibilita fazer os dois, porque se eu quiser um traço um pouco mais grossinho, só eu fazer 2 linhas e ir aumentando elas, né? Então eu sinto que dá uma maior... possibilita uma maior conexão com esses detalhes, né? Com essas partes do desenho, para que não fique nem tão grosso nem tão fino. Então me deixa mais maleável e me dá mais liberdade para isso. E aí, depois de seguir esses passos, você já pode começar a usar a sua posca, né? A usar a posca nas suas mandalas. Lembrando que você vai precisar ir pressionando a ponta sempre que você sentir que a tinta está se esgotando. Porque aí, quando você pressiona, você vai liberando mais tinta, que é a quantidade necessária para a sua pintura. Eu aconselho que você até faça alguns exercícios em uma base separada, tipo desenhar pétalas e contornos, para você ir adquirindo mais confiança e firmeza na mão e mais intimidade com o seu material. Eu até sugiro que você pinte uma base de MDF toda de uma cor clara e aí vai fazendo diversas formas aleatórias nela com a caneta Posca para que você crie uma maior conexão com elas. Um ponto maravilhoso da Posca é que você também consegue trocar os lados da ponta, né? Quando você vai usando muitas poscas no MDF, por exemplo, a ponta dela vai se desgastando com o tempo. E aí muitas vezes ainda tem tinta, mas a ponta já tá tão desgastada que fica péssima de trabalhar. Aí é só você tirar a ponta, trocar o lado dela, que você fica com uma ponta como se fosse nova de novo. Porém, tem 2 cores específicas que eu não uso a Posca. Eu uso uma outra caneta e é isso que eu vou te explicar no próximo vídeo dessa série sobre as canetas que eu uso para desenhar as minhas mandalas. A gente se vê então no próximo vídeo. Se você quiser também pode me acompanhar pelo Instagram. Gratidão pela sua presença, um beijo enorme e muita luz para você!